Tudo bem, pessoal? A aula de hoje vai ser sobre cálculo estequiométrico, tá? Relativo a alguns casos especiais de cálculo estequiométrico, tá? Então, vou projetar aqui a minha aula. Qualquer dúvida, vocês podem tirar no chat, tá? Ou no fórum de dúvidas, beleza? Então, no livro de vocês, esses cálculos que eu vou estar trabalhando são casos especiais, tá? E aí são cálculos especiais que envolvem rendimento, pureza e reações consecutivas, tá? Provavelmente vai ter um outro caso especial, mas aí a gente depois trabalha em aulas seguintes, tá? No livro de vocês, o capítulo, tá? É o capítulo 36, tá? Do livro de vocês. Então, rendimento, pureza e reações consecutivas, tá? Então, continuando aqui, ó. Observando aqui a primeira relação, a primeira reação. Cálculo estequiométrico envolvendo rendimento de reação. Se a reação for uma reação de 100%, todo o meu reagente vai se transformar em meu produto. É o que a gente espera em uma reação, mas nem sempre é assim, tá? Muitas vezes a reação ela tem um rendimento inferior ao que a gente espera, tá? Então observe essa reação aqui. Em um processo de obtenção de ferro a partir de hematita, Fe2O3, considere a equação não balanceada. Fe2O3 reagindo com carbono, produzindo ferro e CO. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de. Então, querer saber quanto que será produzido dos meus 4,8 toneladas de minério de ferro, admitindo que o rendimento dessa reação é de 80%. Então, ela não vai ser de 100%. Então, nem tudo vai se transformar em meu ferro aqui nesse processo. Mas no primeiro momento eu preciso balancear a reação, tá? Então essa reação, fazendo o balanceamento dela, então eu vou precisar aqui de colocar um 3 aqui na frente, então vou ter 3 carbonos, 3 oxigênios, 3 oxigênios, 2 ferros, 2 ferros. Então para tudo eu preciso que a reação esteja balanceada. Voltando a que o problema está querendo. Quantidade de ferro produzida partindo de 4,8 toneladas de minério. E aí, pessoal, minério é o óxido de ferro 3, tá? Ou hematita, e eu quero saber quanto de ferro vai ser produzido. E aí eu vou trabalhar com quilogramas, tá? Então, 4,8 tonelada corresponderá a 4.800 quilogramas, tá? De hematita. Aqui, então, minha resposta vai ser dada em quilogramas, tá? Aqui em cima, pessoal, eu vou precisar saber as massas do ferro e do oxigênio. Então, a massa do ferro é 56, do oxigênio 16. Então, aqui a massa do óxido de ferro 3 vai ser igual a 190, 160, e a massa do ferro, como é 56, vai dar 112 gramas aqui, tá? Lembrem sempre de ter esse cuidado, tá? Se tem o valor 2 aqui, ó, que são 2 mols de ferro, cada ferro vale 56, mas por ser em 2, vou multiplicar por 56 vezes 2 vai dar 112. Calculando aqui a massa de X, 112 gramas, vezes 4.800 dividido por 160, isso vai dar 3.360 quilogramas de ferro. E aí, se vocês estiverem desatentos, vocês pegam e já marcam, se aparecer nas alternativas essa resposta, vocês acabam perdendo a questão. Porque o problema deu a seguinte observação: o rendimento dessa reação é de 80%. Então, isso daqui, 3.360 kg de ferro, é se o rendimento fosse de 100%. Como é de 80%, então foram produzidos menos do que era esperado. Então, isso daqui era para um rendimento de 100%. Então, eu vou colocar aqui embaixo aqui o cálculo de rendimento. Eu vou pegar esse valor e associar a 100% de rendimento. Como são 80% que o problema sinalizou aqui, então eu vou colocar aqui embaixo 80% e descobrir qual é a massa que corresponde a 80% dessa massa prevista. 80% vezes 3.360 dividido por 100% vai dar 2.688 kg de ferro produzido. Então, este valor aqui também vai estar nas alternativas, tá? Pode acontecer de ter os dois casos, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a reação desses 4.800 quilogramas tinha como previsão produzir 3.380 kg de ferro.
mas não produziu porque o rendimento não foi de 100%, foi rendimento de 80%. Então eu precisei calcular, fazer uma segunda etapa de cálculo para eu descobrir qual seria essa massa obtida. Então a massa real dessa minha reação aqui do problema número 1 vai ser de 2.688 kg. Tá? Então são casos especiais aí, casos que vão exigir maior atenção de vocês no cálculo estequiométrico. Tá? Então cálculo envolvendo rendimento. Então, para tentar trabalhar melhor isso, então uma segunda reação. Presta atenção na segunda reação. Soluções de amônio são utilizadas com frequência em produtos de limpeza. Então, soluções de amônio são utilizadas com frequência em produtos de limpeza. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas. Dentre elas, se eu usar óxido de cálcio reagindo com cloreto de amônio, eu vou produzir a amônia, água e cloreto de cálcio. Então, você tem que sempre observar a reação e ver se ela está balanceada, tá? Partindo-se de 224 gramas de óxido de cálcio, obtiveram-se 102 gramas de amônia. O rendimento percentual da reação foi D. Então, ele deu aqui as opções. Então, vamos calcular aqui. Presta atenção no seguinte, está balanceado? A reação está balanceada. Um cálcio, dois cloros, dois nitrogênios. Aqui eu tenho 6 hidrogênios mais 2, 8. Aqui eu tenho 8, um oxigênio, reação balanceada. Então, observe, partindo-se de 224 gramas de óxido de cálcio, obtiveram-se 102 gramas de amônio. Então, presta atenção. A reação caracteriza como uma ideia de rendimento dela. Então, esse meu reagente, eu vou ver se ele vai render o que é o esperado. Então, eu vou pegar esses 224 gramas, colocar aqui embaixo do do óxido de cálcio, colocar aqui embaixo o óxido de cálcio, e vou querer descobrir o valor de X aqui para a amônia. Se esse valor de X for igual a 102 gramas, a reação tem um rendimento de 100%. Mas vamos lá, vamos ver se dá esse valor. Então, 224 gramas, aqui X. Vou precisar das massas desses elementos aqui, do cálcio, oxigênio, do hidrogênio e nitrogênio. Então, o cálcio vale 40, o oxigênio 16. Então, aqui vai dar 56. Observem que aqui eu tenho o valor 2 na frente da amônia. Então, eu vou precisar multiplicar por 2 a massa da amônia. E a massa da amônia é nitrogênio 14 com mais 3 hidrogênios que valem 1. Então, 14 com mais 1, 17. Então, vai ser 2 vezes a massa de cada amônia, 17. E aqui vai dar só 56, porque é só um mol dessa substância. Fazendo o cálculo de X, 224 vezes 34 dividido por 56. O resultado vai dar 136 gramas de amônia. Então, presta atenção. Partindo de 224 gramas de óxido de cálcio, o X deu um valor que é maior do que o que foi obtido. Se o valor aqui é maior do que foi obtido, é porque eu obtive menos do que era previsto. Então eu tive um rendimento menor do que 100%. Tá? E esse rendimento, que eu vou calcular aqui embaixo, é considerando que isso daqui seria um rendimento de 100%. Tá? Se fosse um rendimento de 100%. Então 136 gramas de amônia corresponde a 100% de rendimento. Como ele obteve 102 gramas de amônia, então vou colocar aqui embaixo e descobrir qual o rendimento, chamando de Y esse rendimento, tá? Fazendo a regra de 3, Y vai ser 100% vezes 102 gramas dividido por 136. O resultado são 75% de rendimento. Então, eu tive um rendimento menor do que o que são correspondente a 100%, tá? Próximo caso. Nesse próximo caso aqui, o cálculo estequiométrico ele vai envolver pureza, tá? Então, a lógica é, o que é uma coisa pura? Então, uma coisa pura é uma coisa sem mistura. Se eu tenho um reagente que eu preciso para reagir e formar um determinado produto, se esse reagente estiver misturado a ele qualquer outra coisa diferente desse meu reagente, essa outra coisa é uma impureza ou é uma
uma impureza misturada àquele meu reagente lá. Então eu quero descobrir, nesse caso aqui, se a substância está pura ou não. Tá? Se ela estiver pura, então o meu reagente vai reagir e vai produzir lá o meu produto. Se ela estiver com impurezas, só a parte que é possível do meu reagente, que está ali misturado realmente ali, que eu vou poder obter o meu produto. O que for outras substâncias, eles não chegarão ao meu produto esperado. Tá? Então vamos analisar aqui a minha reação. Tá? Observe aqui esse caso. Então, item 3. O gás hilariante N2O pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. Então, nitrato de amônio, por decomposição térmica, produz o gás hilariante mais 2 moléculas de água. Se de 4 gramas de nitrato de amônio obtivemos 2 gramas de gás hilariante, podemos prever que a pureza do sal é da ordem de quantos por cento de pureza? Então, vamos lá analisar essa reação. Presta atenção aqui. Então, analisa a reação primeiro se ela está balanceada ou não. Então, tem 2 nitrogênios, um oxigênio com mais 2 aqui, são 3, aqui são 3, 4 hidrogênios, reação está balanceada. Então, vamos lá o que o problema está pedindo. Se de 4 gramas de nitrato de amônio obtivemos 2 gramas de gás hilariante, então preste atenção nessa lógica. Ele não disse que obtiveram aqui 2 gramas de gás hilariante, então esse gás hilariante, pessoal, ele foi obtido. E aí eu vou usar ele como referência e vou colocar aqui quanto que de nitrato de amônio eu precisaria, tá, para produzir 2 gramas de gás hilariante. Então eu vou fazer isso. Se esse valor x for igual a 4, então isso indica que o meu nitrato de amônio está puro, beleza? Mas vamos lá. Os dados aqui de massa, e aí eu calculo então as massas dessas duas substâncias. Então aqui vai dar 80 gramas e aqui vai dar 44 gramas, tá? X vai ser igual a 80 gramas vezes 2 dividido por 44. Então isso daqui vai dar 3,6 gramas de nitrato de amônio que reagiram aqui nessa reação e geraram 2 gramas de gás hilariante. Observem que este valor é menor do que os 4 gramas. Então indica que essa minha substância não era uma substância pura. Ela tinha alguma outra coisa diferente de nitrato de amônio, que não vai reagir como nitrato de amônio, é uma impureza, é uma outra substância. Tá? Então vamos então calcular agora a pureza. Qual vai ser a pureza da minha reação? Eu vou pegar tudo que eu tenho, tá? Que são os 4 gramas, e vou considerar como sendo 100%. Os 3,6 gramas faz parte desses 4 gramas. Mas quantos por cento vão corresponder a isso? Então eu chamo de y. E aí fazendo o cálculo do y, então 100% vezes 3,6 dividido por 4 gramas. Então isso daqui vai ser igual a 90% de pureza, tá? Então eu tenho 10% de impureza aí nessa reação, tá? Misturado lá. Então isso vai comprometer o rendimento da minha reação, a eficiência da minha reação, porque é uma outra substância diferente do meu reagente lá, tá? Então eu tenho esses problemas no cálculo estequiométrico, que é envolvendo pureza, envolvendo rendimento, tá? Então mais uma de pureza. Questão número 4. Uma das formas de produção de amônia a partir da reação entre o cal-viva, óxido de cálcio, e o cloreto de amônio. Veja a reação a seguir. Então, óxido de cálcio, cloreto de amônio produzindo amônia, água e cloreto de cálcio. 10,5 gramas de amostra de cal viva foram colocados para reagir com excesso de cloreto de amônio e foram produzidos 5,1 gramas de amônio. Qual é o grau de pureza em um óxido de cálcio dessa amostra de cal viva utilizada? Eu quero saber a pureza aqui, do meu reagente. Então vamos lá. Olha a reação, se ela está balanceada ou não. Os dados que o problema me deu são 10 gramas de cal viva e que foram produzidos 5,1 gramas de amônio. Então eu vou pegar amônio, colocar o valor de 5,1 e descobrir quanto que eu precisaria do meu reagente óxido de cálcio. Eu vou chamar de X.
os dados de massa, calculando aqui os dados, tá? Então aqui ó, o cálcio vale 40, então aqui vai dar 56, e aqui o nitrogênio vale 14, com mais os hidrogênios que valem 1, então vai dar 17. Lembre que eu tenho o valor 2 aqui antes por causa do balanceamento, então vai ser 2 vezes 17, e aqui 56, porque é só um mol dessa substância. Calculando o x, então 56 vezes 5,1 dividido por 34. Então aqui deu o valor de 8,4 gramas de óxido de cálcio que precisaram reagir, que preciso que reaja para produzir os 5,1 gramas de amônio. Este valor é inferior ao que foi utilizado no problema. Se ele é inferior, isso indica que tem mistura nessa amostra de cal vivo. Tem alguma outra coisa que não é o meu reagente. Então, qual é a pureza, então, dessa reação? Então, isso daqui é 100%, 10,5 gramas de óxido de cálcio são 100%, 8,4 gramas vai corresponder a Y. Fazendo o cálculo, 100% vezes 8,4 dividido por 10,1. O resultado disso daqui indica que a pureza dessa reação é de 80%. Tá? Próximo caso aqui, pessoal. Cálculo estequiométrico envolvendo reações consecutivas. O que é uma reação consecutiva? É uma reação, depois a outra e depois a outra. Tá? Uma reação vai seguir o processo aí uma em função da outra. Tá? Então, vamos lá. O ácido nítrico surge a partir de algumas reações químicas. Então, tem a primeira reação não tem ácido nítrico, a segunda reação não tem ácido nítrico, e a terceira reação tem o ácido nítrico aqui como produto. Observem as equações dessas reações. Então, estava tentando que vocês observassem essas três reações. Então, o ácido nítrico está na terceira reação. Tá? Determine a massa de amônia. Onde que está a amônia aqui nessa reação? A amônia está aqui no reagente, na minha primeira reação. Tá? Determine a massa de amônia necessária para que ocorra a preparação de 6,3 gramas de ácido nítrico. Então presta atenção, pessoal, acompanhe aqui o raciocínio. Eu não consigo fazer o cálculo direto aqui ó, do nitrato de amônio e produzindo ácido nítrico, porque as reações estão diferentes, são posições diferentes aí nesse processo. Então, no primeiro momento, eu vou então focar nas reações antes de iniciar os cálculos, tá? Então, são três reações em que eu tenho de analisar. A amônia é o meu reagente principal nessa reação. E o ácido nítrico é o produto que eu quero que seja formado aí nessa reação. Tá? São as minhas substâncias de interesse aí nesse processo. Então, primeiro processo, primeiro olhar que vocês devem ter. Olhar se essas reações aqui estão balanceadas ou não. Porque se elas não estiverem, elas podem atrapalhar o cálculo de vocês. Então, no primeiro momento, analisem as reações se elas estão balanceadas. Todas as três reações estão balanceadas. Então, beleza. Vou focar na minha primeira reação, que é o reagente amônia, tá? Então, são 4 mols de amônia reagindo com 5 mols de oxigênio, produzindo 4 mols de NO e mais 6 moléculas de água. Beleza? Então, essa é a minha primeira reação. Observem que esses dois reagentes que eu tenho aqui, NO e água, não são ácido nítrico. Então, eu vou precisar utilizar outras reações para que a sequência dessas reações possibilite o processo que eu quero, tá? Que é a produção do ácido nítrico. Mas vamos lá, foquem aqui e analisem aqui comigo esse processo. Eu precisarei, então, eliminar esses reagentes. Vou olhar primeiro a água, beleza? A água está presente aqui na minha primeira reação como sendo produto. Na terceira reação, a água é um reagente. Se a água aqui é produto e aqui é reagente, eu vou conseguir, se eu somar essas reações, que uma elimine a outra. Mas prestem atenção no detalhe, pessoal. Observe o seguinte. Aqui são 6 moléculas de água. E nessa reação eu tenho só uma molécula de água. Então eu vou precisar multiplicar toda essa reação por 6. Tá? Então quando eu multiplico a reação número 3 por 6, eu vou passar aqui, ó, 3 vezes 6 vai dar 18 moléculas de NO3
Aqui a água multiplicando por 6, vou dar 6 moléculas de água. Então, quando eu faço isso, eu vou poder cortar essa molécula de água que está no reagente com essa molécula de água que está no produto. E eu vou eliminando os participantes das reações. Agora, aqui eu tinha 2 mols na reação número 3, eu tinha 2 mols de NO3. Então, multiplicando por 6 vai dar 12. Na reação número 3 tinha 1 mol só de NO. Multiplicando por 6 vai dar 6 mols de NO. Beleza? Então agora estou juntando duas reações, sempre tendo esse cuidado de manter esse alinhamento aqui, ó, das setinhas, tá? Para separar os reagentes dos produtos, tá? E aí observe o seguinte, eu vou poder cortar essas 6 moléculas de água, então vou precisar agora cortar o NO. Mas aí observe um detalhe. Na reação número 1, eu tenho 4 NOs, e na reação número 2, eu tenho 6 NOs. Se eu somar os NOs que estão do mesmo lado aqui de produto, vai dar um total de 10 NOs. Mas dos lados aqui, ó, dos meus reagentes, não tem nenhum NO. Então eu não consigo eliminar, com essas duas reações, eu não consigo eliminar nenhuma molécula de NO. Mas se vocês olharem a reação número 2, ela tem o NO como sendo reagente. E aqui nessas duas como produto. São 10 NOs que eu tenho, tá? E eu preciso que essa reação me dê 10 NOs também para eu poder eliminá-los como reagente. Então, vou multiplicar essa reação por 5. E aí, observe. 5 vezes 2 vai dar 10 NOs. Aqui só tinha oxigênio, multiplicado por 5 vai dar 5O2. E aqui eu tinha 2 NO2, multiplicando por 5 vai dar 10 NOs. E aí então agora eu vou fazer a soma e começar a cortar as substâncias que estão em excesso aí para mim, que já posso eliminar em relação ao que tem no reagente e ao que tem no produto. Então preste atenção nessa soma aqui, tá? Então aqui, ó, esses 4 NOs com mais esses 6 NOs dão 10 do lado dos meus produtos, que eu vou poder eliminar com esses 10 do lado dos meus reagentes. As 6 moléculas de água, eu vou poder eliminar com essas 6 moléculas de água aqui. Então, observem que eu vou estar diminuindo a quantidade de substâncias que eu tenho do lado dos meus reagentes e do lado dos meus produtos. E aí, se vocês olharem aqui, ó, está sobrando aqui ó, do lado dos meus produtos o HNO3, que é o reagente que eu quero, o ácido nítrico, e ainda tenho 10 moléculas de NO2. E do lado aqui ó, dos meus reagentes, eu também tenho moléculas de NO2. Mas aqui eu tenho 18. Se aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 18, eu não vou conseguir eliminar todos os NO2 de uma vez. Eu vou só eliminar parte deles aqui do lado dos meus. Vai sobrar alguns aqui do lado dos meus reagentes. Então, mas eu vou tentar eliminar pelo menos esses que estão do lado dos produtos. Eliminando esses 10, aqui de 18 vai passar para 8. Vou pôr uma barrinha aqui embaixo, tá? E vou somar o que sobrou do lado dos meus reagentes com o que sobrou do lado dos meus produtos. Então, focando aqui do lado dos meus reagentes. Eu tenho 4 moléculas de amônia, 8 moléculas de NO2 e 5 moléculas de oxigênio. Então, vou colocar aqui embaixo, beleza? Não, 5 não, esqueci. Tem 5 aqui, mais 5 aqui, são 10, tá? Só não podem esquecer disso. São 10 moléculas de O2. Já do lado dos meus produtos, eu só tenho o meu produto, só que é o NO3, tá? 12 moléculas de NO3. Esses valores, 4 mols, 8 mols, 10 mols e 12 mols, eu posso simplificar essa reação, dividindo tudo isso daqui, ó, tudo por 2, tá? Para a reação ficar mais fácil de ser calculada depois. Então, dividindo tudo isso por 2, então de 4 moléculas eu vou passar a ter 2, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter 5, e aqui eu vou ter 6 de NO3, tá? Então essa vai ser a reação que eu vou usar para fazer o cálculo estequiométrico, tá? E aí observando que ó, o problema que determine a massa de amônia necessária para que ocorra a preparação de 6,3 gramas de ácido nítrico desse meu produto aqui. Então agora eu tenho uma relação direta, e se vocês forem olhar a questão do balanceamento, vocês vão entender que eu tenho uma relação direta entre as quantidades de ácido nítrico e de amônia agora. Mas vamos só conferir a questão do balanceamento, para vocês não terem dúvida depois.
Então aqui eu tenho 2 nitrogênios, com mais 4, 6. Aqui eu tenho 6 nitrogênios. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 18 oxigênios. Aqui eu tenho 8. E aqui eu tenho mais 10, 18. Então a reação tem que estar balanceada, tá? Esse é outro cuidado que você deve ter. Então vamos lá então. 6,3 gramas de ácido nítrico. Vou precisar de quanto de amônia aí para reagir? Então, chamei de X. Pego as massas e coloco aqui, então vai dar 2 vezes 17, e aqui a massa vai dar 63. Lembre de sempre observar o balanceamento. Então, são 6 vezes a massa de cada ácido nítrico. 6 vezes 63. Aqui são só 2 vezes a massa de amônio, tá? Que vale 17. Então, calculando, x vai ser igual a 34 vezes 6,3 dividido, 6 aqui vezes 63 vai dar 378. Resultado disso, 0,56 gramas de amônio, beleza? Então são reações consecutivas que eu preciso usar para poder gerar esse cálculo aí direitinho. Próximo caso e última reação aí, ó, mas é uma reação consecutiva. A fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo, pelas equações não balanceadas. Então, etapa 1, 2 e 3. Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%, então a massa de enxofre necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico é. Então, o primeiro cuidado que vocês têm de ter nessas reações é se elas estão balanceadas. A primeira reação está balanceada. A segunda reação, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho só 3. Então ela não está balanceada. A segunda reação tem 3 oxigênios com mais 1, 4. Aqui eu tenho 4. 2 hidrogênios, 1 enxofre. Então só tenho de me preocupar em balancear a do meio. Então quando eu balanceio, todas as reações estão balanceadas, agora então vou montar aquele esquema se é possível eu cortar os participantes das reações. Então eu vou observar aqui, ó. Nessa primeira reação, o meu produto SO2, na minha segunda reação, o SO2 ele está como reagente. Então aqui ele é produto, aqui ele é reagente. Então eu vou poder cortar o SO2. O SO3 da segunda reação, ele é produto. E na terceira reação ele é reagente, então eu vou poder cortar também. Então, se vocês observarem, o meu produto final da reação vai ser o ácido sulfúrico e os meus reagentes eu só tenho agora de somar. Então, sempre observa a questão da seta. Então, os meus reagentes são enxofre, oxigênio e água. Então, a reação vai ser S com 3 meios de O2 mais uma molécula de água. E o meu produto da reação vai ser o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, com essa reação, agora eu posso fazer os cálculos. Qual é a massa de enxofre? Então, vou colocar um X aqui embaixo. Necessário para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico. Vou colocar embaixo do ácido sulfúrico 49 gramas. Então, eu vou descobrir esse valor de X. O enxofre vale 32 e a massa do ácido sulfúrico vale 98. Beleza? Calculando o valor de X, 32 gramas vezes 49 dividido por 98. Então, o valor de X vai dar 16 gramas de ácido sulfúrico. Pessoal, então esses casos especiais aí, que é rendimento, pureza e reações consecutivas, estão no capítulo 36 do livro de vocês. Qualquer dúvida, podem tirar dúvidas no chat, tá? Ou então no fórum de dúvidas. Um grande abraço para vocês.